16% no ano é o que o nosso Ibovão da Massa trouxe para a gente nesse fechamento aí de novembro. Vamos ver o que vai acontecer agora em dezembro, porque o rally de final de ano está aberto aí de fato, né? Então já começou aí no mês de novembro. Novembro veio muito bem. A gente já vai olhar aqui nos gráficos e os dados que vieram ontem, tanto do desemprego aqui, né, cenário interno, quanto também as falas do diretor, né, Gabriel Galípolo, diretor ali de política monetária do nosso BC, também veio impulsionando ainda mais o nosso Ibovão da Massa, levando ele a fechar quase que na máxima ali do dia, né? E também os dados vindo lá dos Estados Unidos que eu mencionei para vocês. Vamos juntar o PIB mais o PCE e os dados de mercado de trabalho norte-americano para ter um cenário. Agora, hoje, Jerome Powell vai discursar, todo mundo vai ficar de olho nesse discurso do Powell para entender agora o cenário como um todo. Porém, as expectativas é de corte de juros norte-americano a partir de maio do ano que vem, beleza? Mas calma que a gente já vai entrar nessa celeuma aí assim, para entender o que está acontecendo no mundo. A gente hoje vai trabalhar um pouco mais, vou pegar até mesmo algumas ações aqui para vocês, mas eu gostaria de deixar um recado para vocês. Encare as coisas como elas realmente são, beleza? Não entra no sentimentalismo com uma ação ou com outra, tá? Se a ação esticou demais, tá cara, não entra, espera, eu aguardo, sempre tem uma realização, beleza? Ah, mas eu gostaria dessa ação. Pô, mas tem outras ações também que estão ali naquele setor que estão apanhando. Então, pô, olha para aquela ação, olha com carinho, beleza? Ah, eu tenho aqui um ativo, o ativo está cagada, eu estou agarrado com ele, mas o ativo está cedendo, fundamentos ruins, gráfico do preço, comportamento de preço ruim, não se amarre a isso, tá? Não se amarre a isso, não entre no sentimentalismo. Aqui a gente está falando de capital, de dinheiro, bufunfa, money, beleza? Make me smile. Então, encare as coisas como elas realmente são, beleza? Então, depois desse recado, deixa eu me apresentar para você que está chegando agora, né? Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, sou investidor desde 2007, sou assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. Se você ainda não tem conta na XP, aqui na descrição do vídeo tem o link de abertura de conta, não tem taxa de manutenção. Assim que você entrar na minha base de clientes, eu vou entender o seu momento de vida, o seu objetivo patrimonial, se é a construção ou proteção, para que a gente possa montar uma estratégia, tá? Aqui eu não vou ficar te oferecendo produtos. Ah, tem um produto bom aqui. Ah, tem ação boa aqui. Não, nós vamos fechar uma estratégia. Dentro dessa estratégia é que está composta ali, tá integrando ali os produtos, né, que vão fazer parte da estratégia, beleza? Então, só para poder entender como se faz, como é feito aqui o meu trabalho, e depois a gente faz uma revisão mensal ali, sempre uma boa periodicidade para você, para que a gente possa entender se é momento para ajustar as velas ou manter ali a estratégia que a gente definiu, tá bom? Bom, e chegou aqui no canal também, não deixe de me ajudar, dá o like, compartilha esse vídeo, né? Pode usar os comentários aqui para fazer qualquer tipo de sugestão dentro do respeito aqui, obviamente, que é um local de família, né? A gente vai aqui sempre, mas pode estar aberto também as brincadeiras, não tem problema nenhum não, tá bom? Também deixar já uma desculpa aí sobre a questão do áudio, ainda estou ajustando, né? Falta-me tempo, a gente vai ajustar aqui nesse final de semana para segunda-feira já está, ó, supimpa, como dizia minha avó, beleza? Bom, agora vamos aqui direto para o vídeo, né? Para entender o que está acontecendo com o nosso mercado global. Bom, olhando aqui, ó, Ásia e Oceania, eles estiveram aqui majoritariamente no campo negativo, né? Nós tivemos dois índices basicamente no cenário positivo, mas está para mim no 0 a 0, né? Que a gente está falando aqui de Taiwan e está falando aqui do índice Xangai, beleza? O outro índice da China não boto ali para vocês porque é um índice que não tem tanta expressão assim. Aqui estão os principais índices das bolsas asiáticas, tá bom? Olhando para a Austrália e para o Japão, né? E aqui também Hong Kong que fechou aí com aquele destaque, Hong Kong sempre vem com aquele destaque, né? Ou de alta ou de baixa, né? De 1,25 ali negativo. Então ou a Hong Kong
porra muito para cima ou porra muito para baixo. O fator que influenciou muito ali foram as ações de tecnologia e as ações de telecomunicações, beleza? Então, ontem no mercado norte-americano, a gente já viu isso acontecendo, né? Então, nós vimos ali as bolsas para cima, Dow Jones puxando, porque não tem ações de tecnologia no Dow Jones, então o Dow Jones puxando, mas o S&P chegou até mesmo a figurar no campo negativo, mas depois, com a força de outras empresas, o S&P chegou a subir, mas Nasdaq deu aquela pancadinha para baixo, limitando os ganhos do S&P, por exemplo. Então, sempre que vocês olharem a composição, tem que saber, os índices globais, tem que saber ali, tá? Também a composição de cada um, né? O índice Nasdaq pesa bastante no índice, tá? Porque ele tem as ações de tecnologia nele, tá? Bom, um outro fator que saiu foi o PMI, né? Chinês. Eu me organizar aqui, né? Porque aí ia gerar uma telinha aqui, senão ia divulgar dados. Podem ser divulgados. Vambora. Bom, saiu também o PMI chinês, né? Saiu, aí você vai falar, Vini, mas ontem você já falou sobre o PMI e o PMI não veio tão bom assim. Exatamente. O PMI oficial da China não veio tão bom assim. Mas só que lá nós temos também o PMI Caixin, né? Global, que é uma leitura, né? Uma consultoria particular, privada, né? Privada. Então, porque muita gente acaba não acreditando muito nos dados governamentais da China. Então, acontece isso. Beleza? Então, nós temos ali o PMI, que veio ruim, veio caindo pra caramba, né? E nós temos ali o PMI Caixinha Global, que trouxe uma leitura até melhor do que o oficial, né? Saiu de 49,5 para 50,7 em novembro, ou seja, mostrou ali que está acima da linha de 50, mostrando que tem uma expansão no setor industrial chinês. Porém, o oficial veio mostrando uma retração, uma contração da atividade industrial na China, beleza? Um dos fatores que isso é atribuído a isso, né, é a baixo investimento estrangeiro no país. Esse investimento estrangeiro também já está na política da China para poder buscar o crescimento, tá? Mas vamos aguardar. Não é momento de pânico, não é momento de pânico, até porque tem outros fatores acontecendo que está vindo muito bem, né, olhando lá para fora, né, olhando para externo. E hoje todo mundo, né, falando de externo, todo mundo vai olhar para Jerome Powell, né, o famoso Serginho Grossman lá, que é o presidente do Banco Central norte-americano. A figura mais importante no mundo hoje está sendo Jerome Powell, já há algum tempo. Olhando para a Europa está majoritariamente no campo positivo, né? Então inicia já aí o mês de dezembro, né? O fechamento aí do ano num cenário positivo. Saíram ali as leituras de PIB, de PMI industrial da Alemanha, da zona do euro e o PIB da Itália, né? O PMI industrial na Alemanha avançou aí 40,8 pontos, né, em outubro, para 42,6 em novembro. Então foi muito bom, né? A previsão era de 42,3. Está muito abaixo do 50, ainda mostra uma contração na atividade industrial, mostra uma contração. Porém, está tendo um avanço, está melhorando. Tá? Vamos entender dessa maneira. Então, se está melhorando e as bolsas estão. Quando caiu, as bolsas caíram, quando começa a melhorar, é natural que a economia já comece a vigorar, né? Mostrar uma melhora, obviamente, isso vai se refletir no mercado acionário europeu. Lá o PMI da zona do euro industrial também teve um avanço, né, de 43,1 de outubro para 44,2 em novembro. A previsão era 43,8, né? Então veio abaixo da previsão, né? Ainda continua bem abaixo ali da linha de 50, porém teve um avanço bem abaixo da previsão. Ó, veio levemente acima da previsão, mas ainda mostra-se que está bem abaixo da linha de 50. Mostra ainda que está em contração. O mercado europeu ainda está em. As expectativas dos investidores é que o BCE também vá cortar a taxa de juros para o ano que vem, tá? Entrando nessa mesma questão, a trajetória do Fed.
O BCE e o Fed, se você parar para olhar, deixa eu trazer até, a gente viu que os dois caminharam muito juntos, né? Então, quando o Fed tomava a decisão de subir juros, vinha o BCE e subia juros. Quando a gente vê o pronunciamento do Jerome Powell por uma linha, nós vimos Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, vindo também na mesma batida. Certo? Então, os dois foram muito hawkish e os dois começaram a ser mais dovish quando o Fed também começou. Hoje tem Jerome Powell, hoje tem Christine Lagarde falando também. Então, todos os investidores estarão de olho, né, ali na fala das duas grandes figuras do cenário econômico global, tá bom? Olhando os futuros americanos tendenciando, estavam mistos, né? Hoje, na abertura, bem próximo ali da estabilidade, mas já tendenciando agora aí uma abertura positiva, né? Positiva. Vamos aguardar para ver se realmente até às 11 da manhã, que é a abertura do mercado americano, vai abrir positivo. Aí muita gente vai falar assim, Vini, mas por que que eu tenho que ficar olhando o mercado americano? Por que que eu tenho que ficar olhando o mercado chinês? Porque a gente vive numa globalização. Vive numa globalização. Porque se não vivêssemos nisso, o que aconteceu lá no Covid, logo no início do ano ali, no final de 2019, né, na China, por exemplo, ninguém teria batido os mercados, né? Então, o que acontece lá pode refletir da mesma maneira, né? O que acontece nos países. A gente vive uma globalização. Por isso que a gente tem que entender, se tratando de investimento, temos que entender o que acontece nos Estados Unidos e o que acontece na Europa e na Ásia também. Até porque a Ásia olhando para a China é a fábrica do mundo, né? Então, se a China avança, quer dizer que se a fábrica está produzindo, quer dizer que tem cliente comprando, né? Tem cliente comprando, provavelmente também tem gente fornecendo matéria-prima, como, por exemplo, o Brasil. O Brasil fornece matéria-prima para a China. China começa a produzir e vende para os Estados Unidos, vende para a Europa, ou seja, os mercados estão se movimentando, tá? A fábrica precisa se movimentar, a fábrica precisa estar em pleno vapor, beleza? Por isso que a gente olha muito para a China, tá? Então, só um adendo aí para você que está chegando agora aí, ou então é novo de mercado, não consegue entender ações. Show? Bom, aqui essa linha é os Treasuries de 10 anos, né? Continuamos ali batendo na casa de 4,30, né? Agora já estamos um pouco levemente acima, mas hoje os rendimentos estão cedendo ali, né? 0,25%, muito bom. Ontem os dados de PCE lá nos Estados Unidos, mercado de trabalho, tiveram uma leitura benigna, mostrando que o Fed pode sim, na próxima reunião, que na última leitura que a gente estava vendo, né, nós tínhamos aqui até mesmo um leve aumento na taxa de juros. E na CME Group, né, você olha como está a expectativa do mercado para a decisão do Federal Reserve. Então a gente já começa a figurar aqui para um leve corte, né, bem leve, mas não deve ter aqui. Em janeiro, a gente já começa a ver que quase 10% está olhando aí para um corte de ponte lá na taxa de juros americana. Em março, já temos aí praticamente 50% cortando a taxa de juros aqui, já figurando quase que 5%, aí mais um corte de juros. Então, a partir de março, o olhar para o corte de juros já começa a ficar um pouco mais forte, tá? Já começa a ficar um pouco mais forte. Então, isso é benéfico para a renda variável, para o mercado acionário, tá, galera? É muito benéfico, porque se a taxa de juros vai caindo, despressuriza o balanço das empresas. Muitas empresas que estão endividadas, ainda mais as ações de investimento, isso acaba despressurizando o balanço delas. Muitos empréstimos ali a taxas futuras. Então, isso é bom. Outro fator que são os valuation das empresas, ou seja, você faz o fluxo de caixa, né? Então você vai ver toda a geração de caixa futura da empresa e pega esse fluxo de caixa e traz a valor presente para entender o quanto vale a empresa hoje. Então, isso também é visto com a taxa de longo prazo no mercado acionário. E fora que a renda fixa começa a pagar menos, logo você precisa rentabilizar melhor o capital, você vai para a renda variável, que a renda variável tem a possibilidade de gerar uma rentabilidade maior, tá?
Bom, olhando aqui o Brent, né, o petróleo, o Brent e o WTI trabalhando na casa de 75 dólares e 80 cents, e o Brent ali já recuou um pouco mais para 80 dólares e 60 cents. Então, são levemente positivos. Vamos aguardar. Teve ali a reunião, mas vai ter um corte de petróleo, né, na produção. Vamos entender como vai agora refletir isso no mundo, por causa da China acelerando. Muita gente, né, a gente já estava falando um tempo atrás que a Índia poderia absorver parte dessa demanda do petróleo chinês. Vamos aguardar, como sempre falo para vocês, sempre com cautela. Cautela. Vamos aguardar para ver os dados. DXY, né, o dólar que ontem, né, eu mencionei para vocês que poderia fechar, teríamos um dólar para cima, bolsa para cima, foi o que aconteceu ontem, né? Aí, tirando aquele mito para a galera que bolsa para cima, dólar para baixo, são ativos diferentes, se comportam de maneira influências, né, fundamentos diferentes. Bom, o índice DX agora cedendo, né, com 0,18%, e agora até me lembrei que eu esqueci de atualizar o DXY, a cotação, o relatório de hoje, tá? Você que tá e lê o relatório, depois você fica com essa cotação aqui. Bom, depois eu entro lá e edito. O dólar fraco hoje no mundo, mostrando uma realização, porque ontem estava com uma forte alta, então é natural ter essa realização, normal, tá? Os treasuries, né, os bonds norte-americanos, né, treasuries americanos e os bonds alemães estão aí com um rendimento negativo e a cotação de preço positivo, então, quanto maior o preço, menor o rendimento. É assim que é a leitura e aqui a gente olha muito, tá? Então, a Cibovão da Massa fechou o ano aí, né, até novembro com 16,04% de alta e o mês de novembro com incríveis 12,5% aí de alta aos 127 mil pontos, beleza? Bom, vamos olhar aqui agora o comportamento do nosso Cibovão da Massa e a gente vai falar aqui de algumas empresas, né? Aí agora aqui vai ser aleatório. Olhando no semanal, a gente tem o IFR, né, sugerindo aí uma realização. Está bem com 70 pontos. Pode ter uma realização, podemos ter, mas está muito bom. Aí agora vamos olhar o comportamento e o psicológico da galera, tá? O que que acontece? Está na máxima, né, do ano, muito próximo da máxima histórica. Agora todos os noticiários vão falar de bolsa de valores. O que que acontece? Todo mundo vai querer comprar ações. Então, daqui para cá, pode entrar fundamentos? Pode, mas vai entrar muita manada sem saber o que está fazendo. Muita manada, certo? O comportamento ontem nós tivemos Vale aí com 2,2 bi, né, de negociação diária, com 0,5% alta. Nossa querida Petro quase que 2%, a preferencial, e a ordinária quase que 1% de alta, mas a preferencial aí com mais 2 bi. Ontem o giro financeiro do nosso Ibovão foi de 33 bilhões, né, 33,1 bi. Isso é muito positivo, né? Muito parabéns para todo mundo que aportou, que comprou, que entrou nesse mercado, né? Muita gente entrando. E por que que eu falo isso? Porque a gente ficou muito tempo ali abaixo dos 25 bilhões, cara. Dinheiro financeiro é muito pouco, é baixa liquidez. Então, quando você vê um dia que não tem vencimento de opções, você ter um giro financeiro de 30 bi, isso é muito positivo. Mostra que realmente o cenário global está favorecendo agora ao mercado financeiro de ações, renda variável, beleza? Então está muito positivo. Eu fico acompanhando aqui, por isso que eu olho muito, porque ali a gente começa a pegar se realmente está entrando novo, tá só ficando aquele giro. Quando você tem um giro de sempre nos 20 bi, aí a bolsa sobe, a bolsa cai, você vê assim, você vê claramente aqui, ó, nos setores, a rotatividade do dinheiro, né? Então a galera bota aqui no petróleo e gás, aí as ações começam a subir, depois bate o petróleo e gás, toma materiais básicos, daqui a pouco tira no materiais básicos e bota no financeiro e vai girando assim nos setores e a bolsa fica lateralizando, como a gente viu aí desde final de 2000, a bolsa, a lateralização. Isso, de agosto de 2021, essa lateralização. Por quê? Incerteza. Quando a bolsa está andando de lado, isso quer dizer incerteza. Bom,
nós tivemos boas leituras. Por que que nós tivemos aqui essa boa leitura ontem? Nós tivemos, além dos dados de desemprego aqui no Brasil, né, que veio com uma leitura muito boa, né, ficamos em emprego, né, tivemos uma queda frente 0,7%, pontos, 0,7 pontos frente à comparação anual no mesmo período. Isso é muito positivo. Então, a gente mostrou que a atividade está vindo bem. Hoje nós temos também indicadores aqui no Brasil para sair, vamos ficar de olho. E um outro ponto foi, como eu falei, o dados de inflação norte-americana, que vem sugerindo esse corte de juros, e também Gabriel Galípolo falando que o Banco Central está muito confortável. Essa declaração dele no meio da tarde, ontem, no meio da tarde, então, é positiva, porque mostra um BC mais dovish. Dovish que a gente fala é pombo, mais calmo. Hawkish é quando ele está agressivo e está fazendo uma política mais restritiva. Dovish é quando ele está tranquilão e vai começar o afrouxamento. Afrouxar. Bom, o que acontece? A declaração do Galípolo mostrou que o BC está muito confortável com esse ritmo de corte. Quando ele lançam um negócio desse, né, de estar confortável com o corte, e a gente vê os treasuries americanos cedendo, uma probabilidade, né, da taxa de juros norte-americana ceder também para o ano que vem. Isso abre espaço para aumentar o ritmo de corte. Aumentando o ritmo de corte, a gente vai ter aí ações de crescimento respondendo muito bem. Aí eu já vou trazer, antes da nossa querida Teta, vou trazer a minha querida Pissu, porque está na carteira do Descomplicando. Opa, que tristeza. Nossa querida Trisul, né? Muita gente também está de olho nas corretoras. Vou botar aqui, tá? A gente só vai olhar comportamento de preço, tá, galera? Não vamos falar de fundamentos, não é recomendação de compra e nem de venda. Não deixem de conversar com seus assessores, beleza? Não deixem de conversar com seus assessores. Bom, Trisul, nesse início de ano, saiu de 2,80, veio aqui para os 7,14, né? Bateu na média móvel de 200 períodos, né? Tem bastante espaço para crescer. Com a redução da taxa de juros, a despressurização dos juros no mundo, né, fazendo com que o nosso BC possa cortar ainda mais esse ritmo de taxa de juros, a gente pode ter aí uma trisul para cima. Né? Então, fez uma realização natural, está ali acima dos 50% dessa FIBO que a gente falou, não vou tirar essa. Muita gente que já opera com gráfico, tem que tirar, não vou tirar, tá? Aceitem as coisas como elas são, olha, certo? Então, está mostrando aí ganhando essa região dos R$ 6, que está mostrando uma resistência bem interessante, ganhando esses R$ 6, abre espaço para ganhar aqui essa média móvel de períodos. Tá? Então, tendo um volume financeiro maior, isso pode trazer benefício para a Trisul. Vamos olhar aqui outra construtora que também acaba sendo muito influenciado pelo corte de juros. Nós tivemos também o mesmo movimento aqui de sul, só que o gráfico está um pouco pior, né? Leitura ruim. Ou seja, nós tivemos aqui topo, né? Outro topo aqui anterior, que veio também abaixo do topo, e nós vemos aqui uma falha aqui nesse topo também, né? Então, está basicamente aí uma tendência de baixa, né? De correção. Tem que olhar os fundamentos. Olhar os fundamentos. Nós vemos duas empresas do mesmo setor, porém uma tem um tipo de gráfico. Aqui eu fico muito mais confortável nesse gráfico, eu fico muito mais desconfortável. Aí tem que olhar os fundamentos, beleza? Vamos olhar aqui agora as, as metálicas. Eu vou botar a nossa querida Vale. Ontem nós falamos da Gerdau e vamos botar CSN. Nós já vimos a Semin, agora a gente vai olhar a CSN. Bom, vou pegar aqui da papai. Nossa querida Vale, vou traçar aqui linhas de suporte e resistência. Essas linhas de suporte e resistência, tem aqui um vídeo para vocês falando sobre análise gráfica, tá? Aqui no Descomplicando.
Opa! Ah, por isso que estava errado, cara. Pô, Vini, mas quanto? Bom, está nessa lateralização, né, ainda nessa consolidação. O Ibovão da Massa já quebrou a lateralização que tínhamos ali, né, que é aquele velho caixote que nós temos, para vocês perderem. Tínhamos essa lateralização, já quebramos essa lateralização. Estamos buscando agora os 130 mil pontos. Tem espaço? Tem. Vai buscar? Não sabemos. Tá? Vai depender de como o nosso fiscal aqui vai, vai se comportar. Mas quando não tem ruído político, aí as coisas rodam com tranquilidade. Do céu. Foi mencionado depois dos R$ 71 poderia ter stop. Então, depois que ganhou os R$ 71, não ficou abaixo dos 71. Isso é muito positivo. Agora, o foco da Vale é ganhar aqui esses 76, R$ 77. Ganhando esses 77, podemos vir aqui brigar nos 83 ou nos 82. Tá? Tem espaço aí. O gráfico da Vale também dando uma boa perspectiva. Temos média móvel de 10 períodos para cima, fechamento acima das 3 médias móveis, ou seja, né, um sinal verde aí para uma alta. Vamos falar aqui agora rapidamente para a gente fechar. Vou falar aqui de CSN, e a gente fecha. Tá? Na segunda-feira, eu vou deixar anotado aqui, a gente vai falar de setor fiscal financeiro. Beleza? Bom, estou traçando aqui as linhas de suporte e resistências, aonde os preços tendem a parar mais. CSN está fazendo um gráfico muito bacana, tá? Muito bacana. Nós tivemos aqui uma alta, ganhamos aí os R$ 16, está tentando fechar acima da média móvel de 200, então começa a mostrar aí um sinal claro. Não é recomendação. Olhem os fundamentos. Média móvel de 10 períodos cruzada com a de 20 para cima, né? O fechamento vindo para cima a média móvel de 200 períodos, onde era aqui basicamente uma linha de resistência, ganhando essa região, tem espaço para vir brigar aqui nos R$ 20 e ou então até mesmo nos R$ 23. Tá? Tá bem interessante esse CSN. Olha os fundamentos. Então aqui, para você que tá de olho na siderurgia, né? E, minha sugestão, olhe os fundamentos de CSN. Vale a pena o estudo. Sai comprando não, até porque as médias móveis estão abaixo da média móvel do semanal que eu olho, né? Eu gosto muito do semanal. No diário já ganhamos aqui, né? Finalzinho de compra, né? Ganhamos 13. Quem comprou aqui, quem estava acompanhando essa empresa, já está aí com seus 20 de alta. É interessante, tá? Olhando para a nossa querida Dolita, o nosso dólar aí fechou no campo positivo ontem, né? Ganhamos aí 0,44. Lembrando que hoje, né? E ontem você já tinha ali uma troca de contratos para você que opera dólar, para evitar você operar contra tá bom? Tivemos a briga da Petax e como o dólar estava forte ontem, nós tivemos aí o dólar também acompanhando, né? Muito impactado pela questão do corte da sinalização, a expectativa do corte de juros norte-americano, mas pode trazer aí uma fortaleza para o dólar. A inflação vindo, desacelerando, né? Quando a inflação começa a acelerar, isso fortalece a moeda, né? A moeda passa a valer dólar forte. Bom, bom, epa, não, calma aí, vamos fechar aqui com o nosso calendário, né? Hoje nós temos aqui produção industrial no Brasil, às 9 da manhã. Nós temos às 10 horas da manhã o PMI industrial do Brasil. Também vamos ver como é que está a atividade econômica nessa nosso Brasilzão. Vão corresponder bem. Se tiver leitura positiva aqui, um PMI já vindo para a base ali dos 50, bem próximo, a gente pode ter uma aceleração ainda de bolsa para cima, tá? Para cima. É porque o cenário está positivo. O cenário pode estar positivo. Nós temos também aqui mais dados de indústria, né? Mas lá nos Estados Unidos, S&P Global Manufatureiro, né? O índice ICM de emprego do setor manufatureiro e o PMI industrial ISM nos Estados Unidos. Mas a cereja do bolo aqui vai estar todo mundo também de olho, né? Vindo aqui na neutralidade, isso reforça, vamos lá, aqui vindo com
acréscimo, né, vindo com uma cotação mais forte, nós vamos ver aí mais força para o nosso Ibovão da Massa subir, né? Agora, se o PMI industrial, dados da indústria dos Estados Unidos, vier positivo, né, vier muito forte, e acredito que não venha, a gente pode ter sim lá fora tendo uma neutralidade e uma realização, tá? Mas aqui nós podemos descolar do exterior, do externo, até porque os dados estão bem positivos e as falas do Galípolo pode refletir hoje ainda, tá? Mas se vier aqui positivo e aqui neutro, tem força, tem cenário para a gente ter as bolsas, né, o mundo. Mas a cereja do bolo é aqui, a 1 hora da tarde, a fala do Jerome Powell. Powell é o presidente do Banco Central norte-americano. Ele vai ditar a regra para ver. Aí as atenções vão se voltar para ver se ele vai dar algum tipo de pista para a próxima reunião do BC norte-americano ou não. E 15 horas da tarde, né? 6 horas da tarde vai ter balança comercial daqui do Brasil, novembro. Show? Muita atenção com o capital de vocês, muito respeito com o capital de vocês, né? Bom final de semana e até segunda-feira com mais giro de mercado. Valeu!